bom dia. Que a graça e a paz de Jesus seja com a sua vida, a sua casa, a sua família, mais uma vez nesse dia todo especial, nesse dia maravilhoso que o Senhor concedeu para mim e para você. Quero deixar ao meu e ao seu coração uma palavra que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, dos versículos 6 em diante. A palavra do Senhor está escrita assim: Sucedeu que, em outro sábado, ele entrou na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então, disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito, no sábado, fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Que o Espírito Santo possa ministrar ao meu e ao seu coração através dessa palavra. Queridos, o tema desta mensagem é muito além da religião, muito além da expressão de uma religiosidade. É a vida com Jesus. É Jesus. Ele é o nosso alvo. E eu quero fazer um paralelo aqui entre a expressão de uma religiosidade morta que esse texto nos apresenta e a atitude e a postura do próprio Cristo. Como há uma contraposição entre essas duas realidades. O texto vai nos falar a respeito de uma passagem onde Jesus foi a uma sinagoga, que era o lugar onde o povo denominado de Deus se reunia para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para receber instruções a respeito de Deus. E nesse contexto, nesse ambiente, nós encontramos ali duas realidades completamente distintas. Justamente a pessoa de Cristo e alguns religiosos da época, aqui representados pelos escribas e fariseus, que eram aqueles homens que possuíam, que detinham o conhecimento da lei. E, consequentemente, imaginava-se que deveriam ser aqueles que deveriam expressar, então, com a sua vida, a manifestação, a essência da palavra que eles carregavam consigo. Mas quando nós olhamos para a postura desses homens, nós vamos ver que o seu posicionamento era totalmente oposto a essa realidade. Por exemplo, eram pessoas que se denominavam pessoas de Deus. Eram escribas, eram fariseus, eram pessoas que conheciam muito a respeito da lei do Antigo Testamento. Uma outra realidade é que eles tinham por hábito, por costume, frequentar o lugar da adoração, do ensino, onde a palavra era exposta, que era a sinagoga na época. Mas, mesmo diante de tudo isso, quando nós vemos mesmo um povo que professa algo, que se denomina como um povo de Deus, e esse povo realiza determinadas atividades, rituais, quando nós vamos ver a motivação, o coração e o que está dentro desse povo, nós vamos ver que era algo completamente distinto daquilo que deveria ser. Porque o texto vai nos dizer algumas coisas que manifestam o que está dentro do coração daqueles homens. Em primeiro lugar, diz o texto que eles estavam ali, observando Jesus, para ver se Jesus iria curar no sábado, que segundo a lei o homem não poderia fazer obras no sábado, e ao mesmo tempo poder acusá-lo se então o fizesse,
por essa transgressão da lei segundo o seu próprio entendimento. E aí o texto vai nos dizer também que Jesus, quando cura aquele homem, o texto vai nos dizer que essas pessoas saíram dali completamente revoltadas, enfurecidas por aquilo que havia acontecido. Ou seja, um homem fora curado e eles saem daquele lugar enfurecidos com Jesus e estão maquinando o que iriam fazer então com Cristo. Um homem que estava ali naquele contexto, um homem da mão ressequida, mirrada, ou uma mão morta, sem movimento. E mão, querido, na Bíblia, ela diz respeito a obras, a ação. Então nós encontramos aqui, no meio desta religiosidade, dessa expressão de religiosidade, algo morto. Conceitos, sentimentos, princípios e motivações que visavam não a cura de um homem, não a vida em si, mas a dogmas, a leis humanas rígidas, que não conseguiam enxergar além e que não conseguiam colocar um homem enfermo acima das suas próprias tradições, um homem que necessitava ser curado, como o próprio Cristo então os confronta, por saber o que estava no coração deles, diz o texto. Ele diz assim, ele chama o homem para o meio, mesmo sabendo o que estava no coração dos escribas e fariseus. Ele vai para aquele lugar, agora nós começamos a ver a Cristo. Ele chama o homem para o meio. Jesus vai para um lugar para ensinar. Jesus vai para um lugar, a sinagoga, o lugar onde costumeiramente o povo, como dissemos, se reunia para receber a instrução, e Jesus está ensinando. Mas no meio desse contexto, há a expressão de uma religiosidade morta, que não produz fruto, que está caracterizada na vida daquele homem. Aquele homem representa todo aquele contexto. O que está no coração dos escribas e fariseus está sendo evidenciado fisicamente na vida daquele homem. E Jesus então chama a atenção dos fariseus e dos escribas, e chama a atenção de todos que estavam ali, e faz uma pergunta muito clara. É lícito fazer o bem ou o mal no dia de sábado? É lícito curar um homem ou deixar que ele permaneça enfermo? Tendo nós a condição de curarmos este homem, se eu posso fazer esta cura, por que não faço? Se eu posso beneficiar este homem, por que não beneficiá-lo? Você consegue entender isso? Como que em meio a algumas expressões de religiosidade não se encontra a vida? Porque a motivação está em outras coisas. Quando Cristo não é o centro, a expressão não é de vida, mas é de morte. E eu quero deixar essa palavra ao meu e ao seu coração nessa manhã, para que nós possamos fazer uma reflexão da nossa própria vida. Como é que está a nossa vida? Quais são as expressões da nossa vida? Porque nós podemos conhecer, segundo a palavra, o que está na essência de algo, o que está na essência de uma vida, olhando para o fruto que esta vida está produzindo. Jesus não nos chamou, queridos, para a expressão de uma religiosidade morta, mas Jesus nos chamou para um relacionamento vivo e íntimo com Ele. E a partir deste relacionamento, esses conceitos, esses preconceitos que temos, eles vão sendo deixados de lado. Esta vida fundamentada no pecado, esta vida que é regida por motivações completamente opostas àquilo que o Senhor propõe para nós, ela vai sendo transformada pelo próprio Cristo. Porque Jesus vem não somente para curar a mão de um homem, a mão mirrada, a mão que não tem função,
uma mão que não está exercendo o propósito para o qual ela foi formada. Isso é um símbolo daquilo que Jesus quer fazer com a minha e com a sua vida. Jesus quer transformar de dentro para fora. E Jesus chama aquele homem para o meio. E ele diz: venha para o meio. Porque você não tem que esconder as suas mazelas. Você não deve esconder as suas mazelas, o seu pecado, atrás de uma expressão de religiosidade, cumprindo rituais, frequentando lugares simplesmente. Mas a proposta de Cristo é nos chamar para o meio, é nos chamar para Ele mesmo, é nos tirar da situação. Jesus diz para ele: levanta-te e vem para o meio. Jesus está dizendo para mim e para você, talvez o que tem regido a nossa vida não é um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus que tem gerado vida não somente em nós, mas naqueles que estão ao nosso redor. E é nesse momento que Jesus faz um convite para mim e para você, dizendo: levanta de onde você está. Você talvez esteja num determinado lugar, você talvez esteja numa determinada realidade, em um contexto, em um meio, em que a expressão da sua vida não tem sido uma vida genuína, mas tem expressado uma vida sem propósito, sem significado, sem sentido. Jesus está nos chamando para o meio e dizendo: olha, expõe a sua mão mirrada, expõe aquilo que está morto dentro de você, porque Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é aquele que pode ressuscitar aquilo que está morto em nós. E Ele faz um convite para mim e para você nesta manhã. Eu não te chamei, o Senhor diz para nós, eu não te chamei para você viver debaixo de dogmas humanos, de uma legislação, de um legalismo, cumprindo simplesmente rituais para aplacar a sua consciência. Mas eu te chamo para um relacionamento vivo, íntimo e pessoal, para que eu possa transformar a sua vida de uma vez por todas. Queridos, esse é o desejo do coração de Deus para com a minha e para com a sua vida. Muito além da religião. Essa é a vida que Jesus propõe para nós. Nós não fomos chamados para servir e adorar a Deus num determinado lugar, num determinado horário da semana, num determinado dia da semana. Mas nós fomos chamados para uma comunhão com Ele durante 24 horas do nosso dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, para expressarmos como fruto de uma vida com o Senhor, os frutos desta comunhão que vão gerar vida naqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos refletir a respeito disso. Qual vida nós estamos vivendo? Qual tipo de religiosidade nós estamos expressando? Há um desejo no coração do homem, há um anseio no coração do homem pela presença de Deus. E muitas vezes no afã dessa busca, nós nos perdemos em meio ao caminho. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida verdadeira. E essa verdade, essa vida e esse caminho estão na pessoa de Jesus. Que você possa recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Que você possa de fato buscar este encontro, este relacionamento pessoal todos os dias, para que a expressão da sua vida não seja de uma religiosidade morta, mas que a sua vida seja caracterizada pela multiplicação da vida de Cristo na vida de outras pessoas. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer-te pela tua palavra e mais uma vez te pedirmos, Senhor, que pelo teu Espírito
nós possamos ser alcançados neste dia. Cada pessoa que está ouvindo esta mensagem possa, ó Deus, ser tocada pelo Teu Espírito. O Senhor sabe que nós vivemos realidades distintas. E quantas pessoas talvez que estejam ouvindo esta mensagem e que estejam vivendo uma realidade distinta daquela que o Senhor as chamou para viver. Estejam vivendo tão somente uma religiosidade humana. Quando o chamado do Senhor é para uma mudança de vida, para uma nova vida que renasce em Cristo Jesus, com outros objetivos, com outras aspirações, com outras motivações na sua vida. E a primeira delas é viver para a glória do Teu nome, é viver uma vida que agrada ao Senhor e, consequentemente, servir ao Senhor. Senhor, que assim seja, para a glória do Teu santo e bendito nome. Livra-nos de uma religiosidade morta, mas que a nossa vida seja a expressão da vida de Cristo no lugar e onde nós e com quem nós estivermos, para a glória do Teu nome. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.